Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou de volta aí depois de um mês sem postar nada. E eu vou avisando aqui que eu dou uma olhadinha pro lado pra dar uma olhada no meu roteiro, na minha colinha. Mas enfim, por que eu fiquei afastada durante todo esse tempo? Eu tava planejando postar mais frequentemente, mas a vida aconteceu e veio uma grande demanda de trabalho que acabou me esgotando muito, fisicamente e mentalmente. Primeiramente, eu não tive realmente tempo para me dedicar às redes sociais e isso demanda muita energia, né? Então, toda a energia que eu tinha, eu acabei utilizando só para trabalhar. Então, acabou não sobrando nada para minha criatividade, para minha vontade de continuar fazendo vídeos. Depois de um dia estressante, a última coisa que eu queria era me preocupar com gravações. Eu usava o tempo que me sobrava para descansar, fazer qualquer outra coisa. E eu aprendi da pior forma possível que você desrespeitar e forçar o seu corpo e a sua mente não é legal. Então, se você estiver passando por um processo de quase burnout e o seu trabalho está estressando, tenha como prioridade você conseguir descansar, ir ao médico, fazer terapia, porque quando o seu corpo chega no limite, você querendo ou não, ele vai arranjar um jeito de parar, seja com dores físicas, seja com o seu mental totalmente abalado. E pra se recuperar, pelo menos pra mim, eu acabo demorando muito tempo pra me recuperar. Tem um mosquitinho muito chato aqui. Eu demoro pra me recuperar, então às vezes é melhor você tentar equilibrar um pouco mais trabalho e descanso do que fazer tudo de uma vez. E foi isso que aconteceu e eu precisei realmente de um tempo aí de recuperação, de descanso. E agora que eu estou me sentindo melhor, eu resolvi voltar a gravar, tendo isso novamente como prioridade. E a partir de amanhã eu vou voltar também na revisão do meu livro, porque eu fiquei praticamente o mês inteiro sem mexer nele, só mexi nos primeiros dias do mês. E, nossa, que alívio agora eu tenho de poder desprender um pouco de mais de tempo pra trabalhar nas redes sociais, pra escrever meu livro e exercitar novamente a minha criatividade. Vou tentar também cuidar mais do meu corpo, da minha alimentação e do meu sono. Mas é isso e vamos pro vídeo de hoje. Você deve saber que enquanto para vícios parece que eles são muito mais fáceis de você consolidar e se você se desatentar um pouquinho acaba voltando para eles. Por outro lado, os hábitos que são bons são difíceis para você consolidar e se você quebrar 2 ou 3 dias parece que aquilo desaba completamente. Logo depois do meu descanso eu queria já gravar vídeo direto, revisar meu livro e tal. Era uma demanda muito grande para minha mente que já estava cansada e estava começando a se recuperar. Como eu já tive esse tipo de experiência, sempre tentando colocar hábitos novos e mais saudáveis na minha vida, eu aprendi que não adianta você começar com alguma coisa muito pesada, com uma tarefa muito difícil, porque é óbvio que a sua mente vai lutar ao máximo para se proteger a energia dela e fazer o mínimo de esforço possível. Então o que eu faço nesses momentos é dividir em tarefas menores e fazer coisas que são minimamente possíveis para mim, para que minha mente comece a se aquecer para as tarefas mais difíceis. Por exemplo, hoje eu queria gravar e aí eu não queria gravar de jeito nenhum, né? Com preguiça, procrastinando, preocupada de fazer um vídeo bom ou não, tal. Então, pra começar, eu fiz uma coisa muito simples, que foi, eu queria pintar as unhas e aí eu simplesmente peguei um esmalte de unha, eu queria pintar as unhas, mas não tava com energia nem pra isso. Então eu peguei o esmalte de unha, escolhi lá a cor e coloquei na minha mesa. Foi a tarefa mais simples que eu poderia ter feito. E foi assim que aos poucos aí eu fui pegando o esmalte, fui me arrumando. Depois, ao invés de gravar direto, eu escrevi todo o meu roteiro ali no Google Docs. Fiz tudo por escrito. Eu não intencionava ler linha por linha, mas eu fiz isso só pra ajeitar as ideias. Então eu comecei com o passo mais simples possível, que exigia o mínimo de energia possível. E aí, a partir disso, eu fui desenrolando. Eu queria falar aqui sobre algumas outras tarefas que eu fui fazendo pra
para que eu voltasse a pegar esse ritmo e aí eu vou atualizando também sobre outras coisas que eu parei de fazer e quero voltar a fazer, que é estudar desenho, estudar marketing, continuar a leitura de livros e continuar a parte criativa de escrita de vídeos, etc. A primeira parte que fica entre o primeiro e o segundo, tá? Eles ficam ali disputando. Por causa de um dia que eu fiquei até mais tarde para finalizar um trabalho e entregar no prazo, eu acabei dormindo pra depois da meia-noite por aí. E eu estava tentando acostumar a dormir pelo menos entre as 10 e 11 horas. Justamente por eu ter quebrado 1 ou 2 dias ali ficando até mais tarde trabalhando, isso abriu brecha para que lá na frente, quando eu tivesse dias de descanso e de lazer, eu ficasse até mais tarde querendo compensar por causa de todo o estresse, etc. Então eu ficava até mais tarde em telas ali fazendo... Que susto, Yuki. Jogando alguma coisa ou vendo coisas na internet e tal. E aos poucos, o que era a quebra de um dia ou dois acabou sendo todos os dias e desregulando o sono, que é a pior coisa que você pode fazer pra você mesmo. Então, eu estou tentando regular o sono de volta aos poucos, e se você tem um problema com sono, eu recomendo que você diminua o tempo de tela um pouco antes de dormir, e que dia após dia você faça algo retroativo do tipo assim, hoje, segunda-feira, eu vou dormir, vou deitar e desligar o celular e desligar o computador 5 minutos mais cedo. Agora na quinta-feira eu vou deitar 15 minutinhos mais cedo. E fazer algo que não precisa ser assim tão radical assim, do tipo assim, eu tô acostumado a dormir 2 da manhã e de repente eu decido que hoje à noite eu vou dormir às 9. Provavelmente não vai dar certo, porque você vai ficar ansioso, vai ficar impaciente, aí acaba pegando o celular e acaba desregulando e aquilo vira uma bola de neve. Então tente regular o seu sono menos 5 minutos mais cedo por dia ou por semana e diminuir o tempo de tela, né? De preferência, tente ler antes de dormir ao invés de mexer em redes sociais, por exemplo. A segunda coisa foi voltar a fazer as páginas matinais. As páginas matinais é um exercício ensinado no livro O Caminho do Artista, e esse exercício consiste em você escrever, pode ser 3 páginas de manhã ou por 15 minutos. E pode ser que saia como um diário, mas a intenção não é ser um diário de fato, é você escrever qualquer coisa que venha à sua cabeça. Então, você escreve sem se preocupar com pontuação, com gramática, com a ideia, se aquilo está bonito, em reler aquilo e aperfeiçoar. A ideia é só você pensar em alguma coisa que tiver à cabeça, você escreve ali. Eu tinha parado de fazer esse exercício por vários dias e eu estou voltando aos poucos, fazendo pelo menos 15 minutinhos de manhã, de preferência logo quando você acorda, mas é um momento ali que der pra você, depois de fazer algumas tarefas matinais. E isso já é menos assustador do que revisar um livro, por exemplo. Então, é algo que eu já comecei a fazer alguns dias atrás e eu vou continuar com esse hábito. O terceiro é limitar o tempo de tela nas primeiras horas da manhã. Antes eu estava conseguindo ficar sem mexer em redes sociais, etc., até depois de 1 da tarde, depois do meio-dia. Mas aí, por causa que eu desregulei toda a minha rotina e tal, eu voltei a ficar checando redes sociais de manhã e eu estou tentando parar um pouco com isso. Hoje de manhã eu já comecei a mexer mais pra tarde. E se você também puder evitar responder mensagens que não são urgentes, que não são de algum familiar pedindo ajuda ou do seu trabalho, se for possível você se preservar nessas primeiras horas ou minutos da manhã, para que você não acorde já com a mente ansiosa e com muito ruído, muito caos, assim. Isso me ajudou muito e deixou minha mente muito mais limpa na época que eu estava escrevendo o meu livro diariamente. Então, se for possível para você, diminui o máximo de tempo de tela de manhã, principalmente em redes sociais.
Porque é muita informação de uma vez, é muito estímulo pro cérebro e aí você acostuma a acordar já acelerado, querendo buscar novidade e essa grande dosagem de dopamina. O quarto que eu comecei hoje também e eu quero continuar fazendo por mais dias é a leitura. Se você quer se tornar um escritor, é primordial que você tenha o hábito de leitura e ler bastante, porque a leitura para um escritor é a mesma coisa que a alimentação saudável para um atleta. Então você precisa estar em contato com boas escritas, bons escritores. Também ler livros que não tenham história muito boa e você lendo e analisando por que eu não gostei disso, por que isso funciona. Como eu já li um livro de... Eu terminei de ler um livro de ficção, acho que foi essa semana. No início dessa semana eu terminei de ler um livro de ficção. Normalmente eu intercalo um livro de ficção e não ficção. E eu aproveitei que eu tinha começado a ler o livro Hábitos Atômicos e eu voltei a ler justamente porque isso vai ser muito útil para mim agora. Hábitos Atômicos fala sobre você fazer pequenos hábitos e pequenas mudanças diárias para ter alguma mudança, algum resultado. Eu li hoje, não contei por quanto tempo eu li, mas eu acredito que tenha sido por meia hora, um pouquinho mais. E acho que começando com 5 minutos de leitura diário já é muito bom. Meia hora melhor ainda, 1 hora melhor ainda. Se você ler de manhã trocando o tempo de tela pelo livro, já vai te fazer um bem enorme para sua mente e manter ela afiada. E ler um pouco antes de dormir também pode ser muito positivo. Antes de dormir pode ser que você não queira ler alguma coisa pesada, então leia um livro de ficção leve assim para você descansar. A quinta coisa que está relacionada com esse livro que eu escolhi para ler é você consumir um conteúdo que te dê ânimo. Então vai depender dos seus objetivos, do que se você tem algum sonho que você quer realizar, alguma meta, ou se você está construindo um estilo de vida, dependendo do estilo de pessoas que você costuma ouvir. No meu caso, como eu disse, ler o livro, né? Então, Hábitos Atômicos, que está relacionado com essa parte de rotina, de criar novos hábitos saudáveis que vão te levar a alcançar objetivos. E também ouvir pessoas que são bem-sucedidas. Minha maior mentora atualmente é a Luana Carolina. Então, ela tem um aplicativo que ela colocou as lives salvas que ela fez no Instagram durante um tempo. E elas são sobre isso, sobre criar novos hábitos, sobre ter uma vida mais saudável, uma vida mais organizada, mais produtiva, sobre você investir nos seus sonhos, investir nas redes sociais para construir uma carreira. Toda vez que eu estava desanimada, ouvir uma live dela ou algum podcast com alguma pessoa com um estilo de vida semelhante me ajudou e me animou muito. Outra pessoa também que eu tenho gostado muito de ouvir é o Flávio Augusto. E durante esses dias eu planejo pesquisar mais coisas sobre ele. E se você não conhece, vale a pena pesquisar essas duas pessoas que são incríveis e elas te fazem pensar para além da média que a gente está acostumado, né? Você se cercar dessas pessoas que te levantam, que te instigam a ser uma pessoa melhor, uma pessoa que procura coisas grandes, resultados grandes, pode te ajudar muito. Como é comprovado pela ciência, o nosso ambiente influencia muito no nosso comportamento. E no ambiente está incluso principalmente as pessoas com quem a gente anda. Se você não tem a sorte de ter pessoas ao seu redor que estejam alinhados com os seus valores, os seus princípios e com o que você quer alcançar, você pode fazer isso buscando livros, buscando vídeos de pessoas no YouTube, buscando perfis no Instagram, que seja, e se rodear dessas pessoas, dessas ideias, porque isso te mantém motivado, te mantém alimentado. E o sexto ajuste que eu vou colocar em prática é não esperar as condições ideais para fazer alguma coisa. Eu ia trazer esse vídeo muito antes, queria falar um vídeo só especificamente sobre condições ideais, até na época que estava rolando a Copa e tal, eu queria usar a Copa como analogia para falar sobre você não esperar o momento perfeito para fazer um gol, por exemplo. Mas meio que já passou, então eu vou deixar a ideia registrada aqui, que é sobre você não
Não esperar que tudo esteja perfeito para que você haja e também não esperar que você faça tudo meticulosamente certinho. E, e assim, se você pisar na jaca, se você sair da rotina, de você não desistir por causa disso, porque você não foi perfeito. No caso, seria o ideal eu ter postado um vídeo por semana, ter continuado no mesmo gancho, no mesmo ânimo daquele primeiro vídeo. Mas não aconteceu, veio o trabalho, veio o cansaço, veio o burnout e isso não foi possível. Então, tudo que eu posso fazer é retomar agora, postar esse vídeo, me esforçar para postar os próximos, não desistir da minha página, não desistir do meu canal. E eu gostaria que você mantesse essa ideia também, não espere as coisas estarem tão alinhadas, você tá talvez esperando o trabalho ideal, ou ter mais conhecimento, ou estar mais preparado. Não precisa esperar. Aproveite esse momento com o que você tem para você aprender, porque enquanto a gente está se movimentando e fazendo as coisas, a gente vai aprendendo. Bom, eu acho que foi isso. Eu acabei repetindo algumas ideias que eu coloquei no primeiro vídeo e peço desculpas por isso, eu não queria que ficasse repetitivo. Mas como eu estou voltando, então até pegar o jeito e ir melhorando vai demorar um tempo e como eu disse, não estou esperando as condições ideais, não vou ser perfeccionista agora, porque isso vai acabar atrasando a minha vida. E estou gravando do jeito que eu posso, com o conhecimento que eu tenho agora. E nos próximos eu vou tentar trazer outros assuntos diferentes, falar mais do meu livro em si, dos processos criativos. E vou tentar não sumir por um mês de novo. Por enquanto foi isso. Conta aqui nos comentários se você tem algum hábito que te salva depois que você entra nesse momento caótico de furar a rotina. Se você tem alguma ação alguma atitude, algum hábito que é uma âncora pra você e que te faz aos poucos retornar, dar aquele reset no seu cérebro e retomar as rédeas da vida. Então é isso, nos vemos na próxima e até lá.